Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, iniciamos mais um Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Veja então os principais assuntos de hoje. Embrapa Cerrados faz teste de leite com animais sendo alimentados apenas com pasto. No quadro Temática, o presidente do Sicoob Central fala de recursos para investimentos. Na série de vídeos sobre os serviços da Epagri-Ciran, vamos saber as informações sobre clima e tempo. Saiba mais hoje no programa sobre a importância da agricultura familiar na economia de Santa Catarina. Importante que é de conhecer de onde vem o produto que é consumido todos os dias. Tem a mão de um agricultor e, na grande maioria, de um agricultor familiar. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Somos feitos de valores. Fertilizantes Fecoagro. O adubo do cooperativismo catarinense. E Sescoop Nacional. Somos Coop em Santa Catarina. A Embrapa Cerrados, juntamente com a Associação de Criadores de Zebu do Planalto, finalizaram a 5ª edição da prova de produção de leite a pasto do Zebu Leiteiro e, na oportunidade, aproveitaram para premiar os criadores de animais vencedores. A prova tem como objetivo buscar o melhoramento genético das raças zebuínas. Reportagem do programa de TV Tribuna Rural. Para obter melhorias no rebanho bovino, seja para corte ou para leite, os pecuaristas recorrem ao melhoramento genético. Nesse sentido, a Embrapa Cerrados, em parceria com a Associação dos Criadores de Zebu do Planalto, a ACZP, realiza anualmente um concurso para avaliar raças zebuínas na produção de leite a pasto. Essa prova a gente mede a lactação completa das novilhas de primeira cria gir leiteiro. Então, o que é a lactação completa? Os 305 dias que a novilha produz o leite. Então, a gente afere essa produção por meio do programa de melhoramento genético do Zebu Leiteiro da ABCZ e o controle leiteiro oficial da ABCZ. Então, a gente pesa mensalmente o leite, amostra esse leite, envia para o laboratório para ter a parte da composição do leite. E ao fim de 10 meses, a gente soma a quantidade de leite que cada vaca deu e ranqueia essa produção de leite, além de outros parâmetros, como a reprodução, porque é muito importante, além da vaca produzir leite, ela parir um bezerro todo ano. Essa prova da Embrapa, ela é uma ferramenta importantíssima do melhoramento genético. A gente mensura uma lactação completa de uma novilha zebuína a pasto, em condições de sustentabilidade, de você produzir um leite economicamente viável em condições de pasto. Como que você consegue isso? Você consegue isso fazendo uso das raças zebuínas, que as raças zebuínas elas são mais adaptadas às condições de trópico, às condições de sol, de alta temperatura. Então é dentro desse processo. Como a gente vem evoluindo a cada ano, nesse momento aqui, quando a gente apresentou o resultado da 5ª prova, nós mostramos para o criador as características que são importantes selecionar numa fêmea zebuína produtora de leite. A fêmea zebuína, ela tem que ter uma boa caracterização racial, que isso aí você vai estar preservando a raça quando você avalia essa característica, a segurança daquela raça, da pureza daquela raça. Faz parte da prova a análise morfológica do animal, que é fundamental para os avanços no melhoramento genético. Então a gente avalia toda a aparência geral do animal, vai dando pontos para cada uma das regiões do corpo do animal, vai pontuando e essa pontuação entra na composição do índice final da prova como um todo. Que aí você mede quanto leite a vaca produziu, que é aquilo que a Isabel falou lá no auditório, quanto que a vaca produziu, qual a qualidade do leite, qualidade de sólidos, proteína, gordura, quantidade de células somáticas, toda a questão de qualidade do leite. A parte reprodutiva, ela é mensurada, a eficiência reprodutiva, a persistência de lactação, ela é mensurada. Então, todas essas características em conjunto e ponderadas levam aos resultados e hoje nós fizemos a premiação dos melhores animais. O foco principal é o melhoramento genético. Então, depois desses animais que a gente avalia e ranqueia os melhores animais, esses
animais, eles passam por uma multiplicação do material genético, por meio de biotécnicas da reprodução. E a partir daí multiplicar os melhores animais. Então o foco principal é o melhoramento genético e disponibilizar esses produtos aos criadores. Para os pecuaristas, a prova é a oportunidade de usar a ciência a favor da produção leiteira. A gente que trabalha com genética, a gente tem que fazer essas mensurações. São artifícios que a gente utiliza para descobrir e multiplicar a genética. Isso é o fundamento para isso aí. E aí o que acontece? A Embrapa, com essa iniciativa, né, e com toda a organização que ela tem da empresa e tudo mais, juntamente nessa parceria com a CZP, conseguiu de uma forma disponibilizar para pequenos, médios e grandes criadores a possibilidade de se fazer essas mensurações com dados fidedignos, né? Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E hoje, quarta-feira, vem chegando por aí o presidente do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rui Schneider da Silva. Hoje ele comenta sobre os recursos para investimentos. Meus amigos, hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre financiamentos para investimentos, né? Nós queremos dizer que o Sicoob Santa Catarina, dentro do sistema Sicoob Nacional, é o que mais aplicou recursos do BNDES. 81% dos recursos foram aplicados aqui em Santa Catarina, onde nós temos grandes, pequenas e médias empresas agropecuárias, especialmente as agropecuárias. Então, os recursos para investimento agropecuário, para nós, veio 816 milhões. Nós aplicamos 300 milhões. Ainda temos 500 milhões para aplicar em recurso de investimento para a agropecuária. Sendo que para o atendimento da safra, nós atendemos todos plenamente e ainda temos recurso. Existe ainda alguma dificuldade e está já no final dos recursos, o recurso do PRONAMP do BNDES, né? Nós atendemos também o SC+, que já expliquei no outro programa, que também eram recursos que eram inclusive com juros subsidiados. Os nossos recursos que nós temos conseguido, tanto de custeio como para investimento, ele é equalizado no Tesouro Nacional através do nosso Banco Sicoob. E para isso que nós temos um atendimento, vamos dizer, diferenciado, até em termos de Sicoob nacional, porque nós aqui, com um nível de pequenos agricultores, em torno de 94% de Santa Catarina são pequenos agricultores, depois nós temos médios e alguns grandes agricultores, mas também temos pessoas físicas e pessoas jurídicas. Para esses, na área comercial do BNDES ainda tem recursos, certo? E para deixar bem claro, nós temos recursos sim de investimento para atender a agropecuária. Aqueles que necessitarem podem procurar o Sicoob, que nós estaremos prontos e aptos para atender todos os nossos associados com esse tipo de financiamento. E veja o que teremos no próximo bloco. Na série de vídeos sobre os serviços da Epagri-Ciran, vamos saber informações sobre clima e tempo. E ainda vamos saber a importância da agricultura familiar na economia de Santa Catarina. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. Tecnologia e inovação estão no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes.
Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio apresenta Temática. Novo quadro para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do mercado. Temática é um oferecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Toda a história começa com um primeiro passo. E o do cooperativismo catarinense foi dado com o sonho de um imigrante francês. Uma ideia que tomou forma e se expandiu, até chegar à fundação da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, a OCESC. Em pouco tempo, a OCESC se consolidou e ampliou sua representatividade. Acompanhando as mudanças no Brasil, foi essencial para a criação do SESCOP. Depois disso, a OCESC continuou trilhando seu caminho junto ao desenvolvimento do sistema. E nesse cenário consolidado, planejou melhorar sua estrutura em 2011. São 50 anos da OCESC. É importante reconhecermos e valorizarmos todas as pessoas que construíram a OCESC. Pessoas que fizeram a gente chegar até aqui. Tudo começa com um primeiro passo. E é dele que celebramos a história que criamos. Uma história de cooperação. A Secretaria da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural está implantando o World Map para definir os passos a serem percorridos para o futuro da principal atividade de produção e exportação de Santa Catarina. Um programa criado em parceria com a CEASA, SIDASC e EPAGRE e participação de universidades e iniciativa privada. Estão traçados os caminhos estratégicos da agricultura e da pesca para os próximos anos. É uma visão integrada ao desenvolvimento econômico com sustentabilidade e investimento permanente em tecnologia. O World Map preconiza o fortalecimento do agronegócio em Santa Catarina. Saiba mais em agricultura.sc.gov.br. E nessa segunda parte do programa continuamos com mais um episódio da série especial em que a EPAGRE-CIRAM
mostra recursos que disponibiliza para os usuários. Hoje é o dia de falar sobre a previsão do tempo, uma das ferramentas mais utilizadas pelo público. Veja a primeira parte da reportagem do programa de TV SC Agricultura. Meu nome é Gilsânia Cruz, eu sou meteorologista da Epagre-Cirã. Na série sobre as tecnologias da Epagre-Cirã, eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte de previsão de tempo, de previsão de clima, e nós temos aí uma plataforma cheia de informações para você acessar. Vem comigo agora! Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte de meteorologia, que é tão presente na vida de todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre a previsão do tempo, a previsão do clima e quanto é essencial isso para a programação diária de todo mundo, né? Assim, seja para lazer, seja para trabalho, olha quanto é importante a gente ter a informação da previsão do tempo. Então vamos acessar agora o site da Epagre-Cirã e ver qual é o caminho que você tem que seguir. Nós temos duas opções para entrar na parte de tempo e clima. Uma aqui pelas soluções, em que você entra em tempo e clima, ou ainda mais fácil, você pode entrar pela própria página inicial, aqui tempo e clima nesta figurinha. Por exemplo, nós podemos acessar a previsão por municípios e aqui você vai setar o município que você quer, exemplo aqui Florianópolis, com a previsão com todos os detalhes do tempo, por exemplo, para os próximos 5 dias. E nesses detalhes você pode ver valores de chuva, você pode ver temperatura mínima e máxima e você pode também ver o vento médio e as rajadas máximas de vento previstas aí para o município que você escolheu, né? Aí temos outra opção, para quem gosta mais de ver a previsão com um texto. E aqui você vai encontrar a previsão para os próximos 5 dias em forma de texto, com os sistemas que estão atuando sobre o estado, uma informação também de temperatura de vento, mas na forma mais textual, né? E isso para os 5 dias e uma tendência também para os próximos 10 dias, que seria uma previsão um pouco mais estendida, em que a gente não consegue fazer um detalhamento tão grande quanto na previsão de 5 dias, mas tem um geral aqui de como fica aí para este período também. E aí depois você ainda tem a opção de ver a previsão por região, né? E aqui tem uma opção mais assim para hoje e para amanhã, mas você consegue ver uma previsão, né, para cada região do nosso estado, tanto de tempo quanto com relação a se tem temporais, a temperatura mínima e máxima e vento também, direção, intensidade média e rajadas máximas. Só que aqui conseguiria ver essa previsão mais detalhada para os próximos 2 dias. Depois a gente ainda tem a previsão climática, né? E na previsão climática, aí já uma previsão também considerada bem mais estendida, nós temos a previsão para os próximos 3 meses, né? Aqui a gente não consegue também fazer um detalhamento como faz na previsão diária do tempo, mas sabe-se qual será o padrão previsto, por exemplo, para os próximos 3 meses, se esse padrão vai ser mais seco, mais chuvoso. E tudo isso que eu falei também pode ser transformado em vídeo e áudio, uma outra opção de você ver qual é a previsão para hoje e para os próximos dias. A economia agrícola catarinense é forte, regionalizada, com impacto direto no produto interno bruto e nas exportações. 30% de toda a riqueza do estado vem do agro e 70% das exportações também. Isso tudo ajudou a manter Santa Catarina como a 6ª maior economia do Brasil, apesar de tantos altos e baixos. E sabe quem teve o papel de destaque nesse processo todo? O pequeno produtor rural, a nossa agricultura familiar. Assista a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Com aproximadamente 160 mil propriedades rurais, a agricultura familiar de Santa Catarina é um exemplo para o país. Nela estão 370 mil pessoas ativas que produzem algo em torno de 2,5 milhões de hectares. Podem ser pequenos em tamanho, mas são gigantes no resultado. Hoje, 78% dessas propriedades estão enquadradas como agricultura familiar. Em Santa Catarina, existem hoje 83 mil produtores que não se enquadram na agricultura familiar. Eles representam 22% da força agrícola do estado. São chamados grandes agricultores.
Por isso, ações voltadas aos pequenos e médios são necessárias, fundamentais até, afinal são eles que colocam boa parte da comida na mesa dos catarinenses. E esse povo todo aí representa o 5º melhor desempenho do país em valor de produção, algo superior aos 10 bilhões de reais por ano. E para valorizar esse diferencial produtivo, a Comissão da Agricultura da Assembleia chamou as entidades do setor para dialogar sobre a década da agricultura familiar instituída pela ONU. O foco está no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o campo. Denominação aprovada pela ONU, a década da agricultura familiar pelas Nações Unidas, e é um momento de discussão com a sociedade, com lideranças, com autoridades de políticas públicas para a próxima década de fortalecimento da agricultura familiar, da melhoria da questão da resiliência da agricultura familiar e dos agricultores às mudanças climáticas. É hora de se discutir também a questão da sucessão nas propriedades rurais. É uma preocupação que é nossa aqui de Santa Catarina, mas também é mundial. Então nós estamos numa agenda global hoje na Comissão de Agricultura, onde ouviremos aí, debateremos uma série de temas de interesse da agricultura familiar, que busca criar políticas públicas para a próxima década da agricultura familiar, focada no desenvolvimento social, no desenvolvimento econômico e também em ações de fortalecimento das instituições que gravitam em torno da agricultura familiar. Um movimento muito importante, de fortalecimento da agricultura familiar, que é a atividade que mais gera emprego em Santa Catarina. Mais de 183 mil famílias vivem da atividade do campo, do agronegócio, da agricultura e participando ativamente em conjunto com as suas famílias. Por isso nós denominamos agricultura familiar. As entidades que fazem parte desse processo também seguindo as orientações que a ONU estabelece para os próximos 10 anos de como a agricultura familiar em todo o mundo deve caminhar, é também um momento para a gente celebrar a força da agricultura familiar em Santa Catarina. Repito mais uma vez, a atividade que mais gera emprego e sustenta as cadeias produtivas a seguir, que continuam gerando empregos na cidade e também fazem todo o elo da produção em escala que permite o estado de Santa Catarina ser um grande exportador. O nosso principal produto de exportação vem exatamente do agronegócio, onde tem a participação direta da agricultura familiar. A ideia é pensar na sustentabilidade das propriedades, com foco na participação mais efetiva das mulheres nas tomadas de decisões, proteger o meio ambiente e focar também na sucessão rural, como ferramenta de transformação. Metas que as entidades vão abraçar com muita atenção. A ONU reconheceu e Santa Catarina já reconheceu que faz tempo. O que precisa, talvez, é nós juntarmos força. Por isso que a gente fez esse momento de lançamento, para que a gente possa ampliar nossas parcerias e divulgar ainda mais a importância da agricultura familiar para o estado catarinense. Então essa é a nossa intenção. Eu acho que o reconhecimento já existe. O que precisa agora é divulgar, porque às vezes os centros urbanos não têm esse conhecimento importante, que é de conhecer de onde vem o produto que é consumido todos os dias. Tem a mão de um agricultor, e na grande maioria de um agricultor familiar. A ideia é que se faça políticas públicas voltadas ao produtor, né? Lá no campo. Sem dúvida, é isso que nós precisamos. Isso faz o jovem permanecer, isso faz as famílias ficarem no meio rural. Então a política pública é importante e precisa entender o que é gastar com investimento na agricultura e o que é fazer investimento. E precisa fazer investimento em políticas públicas, em infraestrutura, em condições para que essas famílias permaneçam lá e permaneçam com dignidade. Eu estou aqui exatamente para fazer um agradecimento aos nossos deputados pelo prestigiamento. Aliás, a nossa Assembleia tem marcado sempre presença nesses eventos e também nas questões que dizem respeito à agricultura, não só familiar, mas a agricultura do modo geral em Santa Catarina. Mas como a agricultura familiar hoje é motivo de comemoração, estamos aqui para fazer esse agradecimento a todos os senhores deputados e esse reconhecimento do que representa a agricultura familiar para o estado catarinense. Não podemos esquecer que o todo faz o desenvolvimento, né? Não podemos esquecer do médio, do grande, que também está dentro desse contexto, né? Exatamente. Não, nós nunca fizemos distinções
Nós respeitamos, para nós, agricultor, o preço que ganha a agricultura familiar. O médio produtor e o grande produtor geralmente se equivalem. Mas como existe esse diferencial através de legislações, nós temos que respeitar essas divisões, que não faz muito o nosso critério, o nosso modo de ser, mas nós respeitamos e valorizamos. No meio cooperativista agropecuário, as pequenas propriedades rurais do estado são maioria. Nelas estão 73 mil associados. Gente que fez brotar do campo, em 2020, algo em torno de 27 bilhões em faturamento. Por isso, protegê-los, dando segurança jurídica para produzir, está no DNA das cooperativas do estado. Sempre a divulgação vai ajudar a nossa economia a desenvolver mais. Qualquer inauguração, qualquer forma de trazer o agricultor familiar ativa ou trazer ele à tona, isso vai fazer com que nós, catarinenses, né, que temos aí mais de 80%, eu acredito, da nossa economia agrícola envolvida com a agricultura familiar, é vantagem. E o agricultor precisa disso, merece isso, ter esse reconhecimento da parte política, da parte dos nossos deputados aqui, com toda a honra, vamos dizer assim, que eles merecem ser catarinenses com louvor por ser da agricultura familiar, por estar produzindo tanto alimento de valia, de saudável, enfim, essa década que se fala é uma forma de valorizar a nossa agricultura familiar. A década da agricultura familiar vai até o final de 2028. Portanto, ainda temos um bom tempo para pensarmos diferente, para agirmos de forma diferente, sem jamais esquecer o que nos trouxe até aqui. E com o retrato da importante participação da agricultura familiar na economia do estado, ficamos por aqui com o nosso programa de hoje. Deixando para você um grande e forte cooperado abraço e até amanhã.